E a gente vai falar sobre a ação que vai ter nesse mês agora de abril, os hipersensíveis TEA. Quem vai falar mais pra gente é a Edivânia. Tudo bom, Edivânia? Tudo bem. Então, a ONG MIN, ela foi procurada por uma mãe, né? E posteriormente por várias mães, falando da problemática que eles enfrentam com relação à sensibilidade sensorial, né? Mais especificamente a questão da auditiva, né? Quando essa criança ela é exposta à poluição sonora, certo? Então o movimento abraçou, né, essas mães, e assim como a gente sempre trabalha com um tema advindo da comunidade, né, que o movimento ele tem uma das suas finalidades, que é justamente trabalhar, né, temas que a comunidade necessita e abordar com a comunidade e advindo da família ou da pessoa com autismo ou qualquer outra deficiência. Então nós criamos, né, algumas ações junto às mães e uma delas nós vamos falar sobre os hipersensíveis TEA. E aí é importante que a comunidade ela possa refletir sobre a questão da poluição sonora. Às vezes um pequeno ruído, um pequeno arrastar de cadeiras, né, faz com que a pessoa ela possa se desestabilizar, né, a pessoa com autismo. Então a gente chama a atenção, hoje está chamando a atenção da nossa comunidade brevense, da nossa comunidade marajoara, né, dos nossos vizinhos, dos donos de bares, dos donos de dancerias, das pessoas que fazem alguma atividade que possa trazer algum tipo de ruído para a nossa população. Então a gente vem chamar a atenção que as pessoas com autismo, algumas delas, né, apresentam as sensibilidades sensoriais. As crianças, né, que estão dentro do espectro autista, como a Edivânia já falou, algumas, né, não são todas, elas trazem consigo a questão do transtorno do processamento sensorial, né? E assim como o transtorno ele acomete, né, as crianças que estão dentro do espectro, ela acomete outras pessoas também, né, que estão fora do espectro. Então, a gente quer mostrar para a população, né, como é que essas crianças ficam quando elas são expostas a esses estímulos, né? A vários estímulos, né? Porque não é só a auditiva, né? O transtorno do processamento sensorial, ele engloba vários estímulos aí, auditivo, né? O visual, entre outros. E a gente quer mostrar para a população, especificamente das crianças, né? Que tem essa parte da sensibilidade auditiva, né, porque a gente sabe que a gente vive, né, numa cidade que é um pouco barulhenta, né, é costume, né, cultural, a questão das festas, som alto, principalmente automotivos. Então a gente precisa mostrar para a população que isso causa um dano, né, nas nossas crianças autistas. E por isso veio, né, a questão dessa ação, desse dia importante que a gente vai estar lá no CEDEP, dia 12, né, agora, dia 12, quarta-feira, de 8 às 12, né, a gente quer convidar também a população para ir ver um pouquinho mais, né, aprender um pouquinho mais sobre essas crianças, né, e como elas ficam, né. É importante a gente mostrar, porque a questão do transtorno do processamento sensorial, ele causa, né, um desgaste ali na criança, né, a criança fica desregulada quando ela sofre vários estímulos. Então, muitas entram em crises, né, e essas crises, em algumas crianças são bem pesadas. Então a gente precisa mostrar para a população, porque a gente fala muito de inclusão, né, de inclusão escolar, mas a gente precisa também mostrar que a gente precisa também falar da inclusão social, né, que todo mundo, todos nós, a sociedade civil, todo mundo precisa fazer parte dessa inclusão. Nós que somos mães, né, pais e cuidadores de crianças autistas, ninguém melhor do que nós para falarmos, né, o que é que acontece com essas crianças, com os nossos filhos, quando eles sofrem com todos esses estímulos sensoriais. Eu posso falar particularmente do meu filho, que como ele vem sendo submetido, né, a toda essa situação, ele entra em crise, né? E uma criança autista, quando entra em crise, não são todas, mas
elas acabam, algumas que têm, né, essa questão do transtorno do processamento sensorial, que tem a hipersensibilidade auditiva, principalmente, quando elas entram em crise, elas se agridem, né? Elas agridem as pessoas que estão próximas, elas entram em processo de ansiedade, de depressão. É toda uma situação, né, que envolve tanto a criança quanto nós que somos cuidadores. Você conseguir manter a criança calma nesses momentos. Então, a gente criou esse momento, né, para mostrar para a sociedade a questão da empatia, né? A empatia é muito importante, tanto dos nossos vizinhos, quanto da nossa família, né? A sociedade toda, ela precisa conhecer mais o que é a hipersensibilidade de crianças autistas. Então, a gente convida, né, todos a participarem desse momento, que eu acredito que seja muito importante, né, para todos nós. O evento, essa ação vai ocorrer no dia 12 de abril, na quarta-feira, lá no local, no SEDEP, no auditório do SEDEP, das 8 da manhã ao meio-dia. E o público-alvo é polícia, DETRAN, DEMITRAN, SEMA, famílias, né, que estão sofrendo com isso, né? Porque tem autista que não tem essa hipersensibilidade, mas tem aquelas que sofrem, né? Então a gente vai estar lá, né, para ouvir essa palestra, né, que vai estar o Dr. Mille e outros convidados, para sensibilizar a sociedade a, né, fazer algo que venha minimizar. Sei que não vai ser totalmente resolvido, mas vai minimizar bastante essa conscientização que a ONG ME e os pais de pessoas com TEA estão promovendo. E convidando, né, os pais, a sociedade, que compareça nesse dia. Então tá aí um super convite para você, um dia importante para a comunidade brevense. Para você que não puder participar, a gente vai estar acompanhando tudo e trazendo aqui na Marajó TV para você. Volto com vocês aí do estúdio.